ministros se posicionam no plenário. Muito boa tarde a todos. Podemos sentar? Declaro aberta esta sessão de 25 de setembro de 2025 do Supremo Tribunal Federal e peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de setembro de 2025. Presidência do senhor Carmen ministro Luiz Lília Roberto Oliveira Barroso. de Souza, assessora-chefe Da de sessão, plenário do senhores ministros STF. À sua Gilmar direita, Mendes, Janela de Carmen Libras. Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco. Abriu-se a sessão às 14 horas e 51 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo objeção quanto à ata, declaro aprovada. Vista aérea da sessão plenária. Encontram-se neste plenário os estudantes do ensino fundamental do Colégio São Luís de São Paulo, os estudantes do ensino médio da Escola Pan-Americana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e estudantes dos cursos de Direito das seguintes instituições de ensino: Unidade de Ensino do Grande Vale do Iguaçu de União da Vitória, no Paraná, e Universidade Estadual do Centro-Oeste de Guarapuava, no Paraná. Todos muito bem-vindos aqui, um prazer, uma alegria tê-los entre nós. Verifico na plateia o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Francisco, e presidente do CONSEPRE. E chamo para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 1.301.250, procedente do Rio de Janeiro, da relatoria da ministra Rosa Weber. Sendo recorrente Google Brasil Internet Limitada, recorrido Google Inc., recorridos o Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro. Nós já tivemos os votos da ministra Rosa Weber, relatora, e do ministro André Mendonça, extraordinário, que votaram pelo 130.1250, quebra de sigilo telemático a questão de da conjunto quebra de sigilo indeterminado de telemático de pessoas. conjunto não identificado de pessoas relacionadas ao caso Marielle Franco, do Rio de Janeiro. A ministra Rosa Weber, relatora, e o ministro André Mendonça votaram pelo provimento do recurso extraordinário, enquanto os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram pelo seu desprovimento. Até o momento, todas as teses reconhecem que a requisição judicial de dados somente é constitucional quando presentes determinados requisitos previstos no artigo 22 da Lei 12.965, de 2014, que é o Marco Civil da Internet. O ponto central de divergência parece ser relativo à possibilidade de a ordem judicial envolver pessoas indeterminadas, ainda que possam ser posteriormente delimitadas com base em elementos já colhidos na investigação. Portanto, essa é a discussão que está em curso e eu passo a palavra com muito prazer ao ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes ministros e peço também licença, senhor presidente, para também subscrever a saudação que Vossa Excelência vem de fazer às autoridades presentes, de modo especial ao senhor Procurador-Geral da República, Fachin, o professor vice-presidente do Dr. Paulo STF. Gustavo Gonet Branco e Dr. Francisco de Oliveira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e também o Dr. Frederico Mendes, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Vejo também aqui presentes, senhor presidente, integrantes da briosa e valorosa equipe da presidência de Vossa Excelência, já estampando nos
olhos e nos sorrisos toda a justa e merecida admiração por Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin, ainda com a fala, por esse trabalho do STF. extraordinário levado a efeito nesse último biênio que entra para a história do Poder Judiciário brasileiro e deste Supremo Tribunal Federal. Obrigado, querido amigo. E eu queria também saudar o presidente Frederico Mendes, da Associação dos Magistrados Brasileiros, e querido amigo, e também a doutora Vanessa Mateus, que vejo na plateia, coordenadora também da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu gostaria muito de me alongar nesta parte, porque é a parte que mais toca ao coração de todos nós e certamente, especialmente de Vossa Excelência. Porém, como professor de Direito Civil que sou, eu conheço a excepção não adimplete de contratos. Vossa Excelência me concedeu a palavra para que eu vote nesta demanda específica, que é o recurso extraordinário 1.301.250, e eu preciso cumprir a parte que me toca, sob pena de Vossa Excelência dirigir-me já não mais com tanto afeto quando dirigir-se a mim. Senhor presidente e eminentes ministros, esse é um debate em relação a esse recurso extraordinário que, de modo coerente, já leva algumas sessões e não poderia ser diferente. Nós temos aqui uma circunstância teórica e prática que, de fato, vem recomendando todo este aprofundamento que tem sido levado a efeito. E, justiça seja feita, esta análise detida e minudente já começou, como não poderia deixar de ser, no voto de Sua Excelência, a eminente ministra Rosa Weber, relatora deste caso, que trouxe a compreensão para desatar o recurso extraordinário interposto em face do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça. E, portanto, reconheço que é um debate mais do que justificável. Esse é um daqueles casos em que esse Supremo Tribunal Federal se vê não apenas para solver um caso concreto, mas, à luz desse caso, atender a essa interpelação recursal que esse extraordinário faz e responder sobre como entende este tribunal em circunstâncias similares a estas que decorrem da situação fática. Por isso, senhor presidente, eu tenho um voto mais alongado que trata das teses especificamente, mas vou me cingir na data de hoje a me pronunciar sobre o caso concreto, isso que eu estou separando o quanto possível esses dois quadrantes de apreciação. Sem embargo disso, me permito desde logo adiantar que, considerando que já vai se anunciando uma determinada posição diversa da eminente ministra relatora, nós iremos mais adiante debater as teses. Eu estou me reservando para esse debate posterior, até porque desse debate todos participarão, da quebra de sigilo, uma vez de dados que, nada obstante a relatora tenha votado, na discussão das teses, quem a substituiu, no caso do eminente ministro Flávio Dino, participa, conforme esse tribunal já assentou, do debate e da votação das respectivas teses. Mas, sem embargo disso, como eu diria, eu estou desde logo registrando que, para esse efeito, eu comungo de boa parte das preocupações expressadas no voto da ministra Rosa Weber. E isso porque, entre outras coisas, ao lado de Sua Excelência, fiz uma audiência pública, aliás, fizemos a 4 mãos, eu e a ministra Rosa, quando se debateu diversos dispositivos do Marco Civil da Internet. À época, eu fui relator da ADPF 403, oriunda do Sergipe. O caso concreto lá, debatia-se uma ordem de suspensão nacional do WhatsApp, derivada, creio,
de uma deliberação judicial, de uma decisão judicial da comarca de Lagarto, em Sergipe. E lá, algumas dessas premissas estão no longo voto que à época proferi, e apenas rememoro algumas delas para mostrar que, na discussão teórica sobre o tema, estou em comunhão com muitas das preocupações de Sua Excelência, a eminente ministra Rosa Weber. Entre elas, ali assentei o seguinte: o impacto tecnológico das mudanças por que passa a sociedade reclama um permanente atualizar do alcance dos direitos e garantias fundamentais. É exatamente diante disso que estamos aqui hoje, para saber do alcance, ou seja, dos limites e das possibilidades do exercício dos direitos e garantias fundamentais. Segunda premissa da qual ali parti, assentei que os direitos que as pessoas têm offline devem também ser protegidos online e, por isso, direitos digitais são direitos fundamentais. Em terceiro lugar, assentei que a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Em quarto, que a privacidade é o direito de manter o controle sobre a sua própria informação e determinar a maneira de construir sua própria esfera pública. Em quinto lugar, assentei que a liberdade de expressão tem primazia prima facie e constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, vetor estruturante do sistema democrático de direito, e por aí prosseguir analisando a base constitucional, a base convencional, os precedentes, inclusive, da Corte Europeia de Direitos Humanos, a base doutrinária que ali examinei, e que voltarei ao tempo do debate das teses cuja preocupação sobre elas eu tenho, e não é pouco. Quebra de sigilo telemático no caso de conjunto concreto, indeterminado de pessoas. Entendo a seu direito que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça bem desatou a controvérsia, porque ao afirmar o acordo do STJ que o sigilo de dados não é absoluto, isso significa indicar um determinado limite e que não é incoerente com o Estado de Direito Democrático, nem com as garantias constitucionais. Por isso, naquele acórdão da relatoria do eminente ministro Rogério Schietti, ali se assentou que não houve atuação oficiosa, ou seja, houve um pedido da autoridade policial e uma apreciação judicial com parecer favorável do Ministério Público. Além disso, explicitou-se que o objeto da medida também não foi amplo, indeterminado e irrestrito, ao revés, foi delimitado aos IPs ou devices IDs que tenham se utilizado do buscador Google num período delimitado, com consulta a parâmetros previamente indicados e que, por derradeiro, houve sim a indicação de elemento concreto apto a correlacionar os usuários alvo da determinação quanto ao ilícito investigado, não se caracterizando como meras ilações não corroboradas por fatos e dados investigatórios anteriores que secundassem minimamente as hipóteses levantadas. Por isso, nesse caso concreto, ao contrário do que os arguentes na forma de recurso suscitam, não me parece que haja aqui uma contrariedade direta aos paradigmas constitucionais. Também não vejo, no caso concreto, a ausência de autorização judicial específica, tal como, segundo o recurso, caracterizaria uma espécie de fishing expedition. Por isso, senhor presidente e eminentes pares, eu estou, no caso concreto, acompanhando a divergência no sentido de negar provimento ao recurso, eis que
aqui estamos diante de uma circunstância em que os elementos indicados na decisão recorrida cumprem, no meu modo de ver, não em abundância, mas suficientemente, os requisitos para que, mediante intervenção judicial, se fizesse a busca tal como foi feita. Houve, como disse, solicitação da autoridade policial e entendo que a decisão judicial deferida foi delineada de modo suficiente para dar parâmetros a essa busca, um parâmetro temporal, indicadores definidos e, portanto, circunstâncias que, em meu modo de ver, não colocariam a dimensão da privacidade ou da liberdade de expressão como escudo a práticas criminosas. E, portanto, nesta medida, eu estou votando com a divergência, no sentido da negativa de provimento extraordinário, e me reservando, senhor presidente, a exarar a compreensão que tenho sobre a extensão ou não das teses, em prevalecendo esta posição, contrariamente à original da relatora, e ali debater, à luz dessas preocupações que agora exarei, mais atentos aos limites do que às possibilidades, porque, em meu modo de ver, precisamos apreciar essas circunstâncias na linha do tempo, não apenas conjunturalmente. E a linha do tempo é a linha que não está no contingente, mas está no estrutural, como se diria num manual básico de lógica, portanto, separando o contingente do estrutural. Estruturalmente falando, essas são preocupações que tenho e que vou me inudentar por ocasião do debate sobre as teses. Por isso, ministro Fachin, pois não, ministro Flávio. Eu agradeço Vossa Excelência a atenção e a gentileza, inclusive porque me dá a oportunidade de, mais uma vez e sempre, homenagear o presidente Barroso e reiterar a minha honra de ter sido empossado aqui por ele. Por uma dessas felizes coincidências, ao meu ver, por uma programação divina, foi um querido amigo e professor que me deu posse aqui, portanto, Barroso, nessa sua última sessão como presidente da Corte, renova minhas homenagens, admiração, cumprimentos e votos de muito sucesso no retorno ao convívio entre nós, sem esta condição. Posso continuar? A ideia da reeleição, para mim, é sempre bem-vinda. Não, continuar no tribunal. Ah, sim, deve. Mas eu não sei a opinião da reeleição do ministro Fachin, eu tenho uma dúvida, mas, no meu caso, eu não sei se o ministro Fachin concorda. Mas eu queria, no caso concreto, ministro Fachin, realçar a importância desse raciocínio sobre o crivo da proporcionalidade, porque, nesse aspecto, o caso é muito eloquente. Então, há 3 posições hoje em debate quanto ao crivo. O caso concreto satisfaz qualquer uma das 3. Por isso, é importante julgar o caso concreto, porque o ministro Zanin preconiza sob a ótica da proporcionalidade. Esse caso atende. O ministro Gilmar aludiu a crime hediondo, não foi isso? Ele que propôs crime hediondo. Ontem nós debatimos o critério da NPP. Como é um caso de homicídio qualificado, gravíssimo, hediondo, o caso concreto, quando da reflexão da tese quanto ao filtro, ele com certeza vai se enquadrar em qualquer desses critérios que o caso, infelizmente, traz. E, evidentemente, nós vamos renovar o debate constitucional que fizemos aqui quando do debate sobre sigilo bancário. A ministra Carmen e o ministro Gilmar já estavam aqui, acho que o Barroso também, porque é aquele problema da conjunção aditiva I, lá no 5º 12, né? Sigilo de dados e comunicações telefônicas. Dados e comunicações telefônicas, salvo ordem judicial. Salvo, no último caso, por ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. O E significa que a ressalva do último caso é dados e comunicações telefônicas, como o tribunal entendeu, ou apenas comunicações telefônicas. Então, realmente, essa separação que Vossa Excelência faz vai permitir essa reflexão mais
aprofundada, mas com a segurança de que o caso concreto, com certeza, vai se enquadrar em qualquer uma das posições que venha a ser eleito pela maioria do tribunal. Então, eu homenageio Vossa Excelência ao tempo que renova saudações ao presidente Barroso. Obrigado. Muito obrigado, ministro Flávio. Portanto, senhor presidente, estou votando pela negativa de provimento do recurso ordinário. É como voto. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Agora seria o voto do ministro Luiz Fux, que não está conseguindo conexão. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência me ouve? Sim, presidente, escuto. Eu peço vista do processo, senhor presidente. Ok. Muito boa tarde, ministro Toffoli. Então, pede vista do processo, indago dos demais ministros se aguardam a devolução da vista. Sim? Seremos nós dois. Ministro Mar já votou. Ministra Carmen? Eu e o presidente. Eu não voto no caso concreto. Não vota no caso concreto. Mas eu, então, aguardo, presidente. Vossa Excelência vai votar, então, no... Só voto na tese. Na tese. Na tese. Então, vou fazer a proclamação provisória. Com a palavra, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Proclamo, então, o resultado provisório. Após os votos da ministra Rosa Weber, relator, e André Mendonça, que davam provimento ao recurso, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso, pediu vista o ministro Dias Toffoli. Esse é, portanto, o resultado provisório. Tem mais alguma coisa na falta? Então, vamos caminhar para o encerramento, que facilita o nosso comparecimento à posse do Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço ao pessoal da técnica para deixar pronto o PowerPoint. E, prezados colegas, eu vou fazer uma prestação de contas. Para não ficar mais aborrecida do que o necessário, eu pedi para preparar um PowerPoint em que a gente possa visualizar a prestação de contas da gestão desses 2 anos. E, ao início, desde logo, eu queria agradecer. A prestação de contas eu vou fazer do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça simultaneamente. Mais uma vez, registrando aqui a presença de muitas pessoas queridas, inclusive do presidente da AMB, Frederico Mendes, e do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do CONCEP, Francisco de Oliveira Neto. Queria agradecer muito especialmente aqui no Supremo a minha secretária-geral, Aline Osório, minha chefe de gabinete, Fernanda de Paula, e ao diretor-geral, Eduardo Toledo, e no CNJ, a secretária-geral, Adriana Cruz, minha chefe de gabinete, Leila Mascarenhas, Barroso e aos secretários usa toga de projetos, por baixo, Frederico Montedoni blazer e uma Gabriel gravata rosa. Matos. Cabelos curtos, pele branca. Estes foram, prezados colegas, os principais eixos da gestão: integridade e qualidade do judiciário, racionalização do excesso de litigiosidade, promoção de direitos fundamentais, sustentabilidade, comunicação com a sociedade, uso da tecnologia, relações com a magistratura, relações internacionais, investimento em soluções consensuais, os nossos principais julgamentos e algumas outras iniciativas. Começo pelo eixo integridade e qualidade, em que nós criamos o Exame Nacional de Magistratura e já temos, prezados colegas,
um total de 16 mil candidatos habilitados no Exame Nacional e, portanto, que podem prestar o concurso nos concursos dos tribunais estaduais, federais ou trabalhistas, dos quais 4.514 são candidatos negros, 1.680 pessoas com deficiência e 30 indígenas. Criamos também um Exame Nacional de Cartórios pela mesma lógica de integridade. Os tribunais continuam a fazer os seus concursos, mas têm que passar no Exame Nacional, que é conduzido pelo CNJ. E aqui, voltando um minuto, o primeiro Exame Nacional de Magistratura foi coordenado pelo ministro Mauro Campbell Marques e os dois seguintes pelo ministro Benedito Gonçalves, com grande competência. O Exame Nacional de Cartórios também coordenado pelo ministro Mauro Campbell Marques, e conseguimos realizar, depois de 36 anos de Constituição, o primeiro concurso em Alagoas. E aqui queria agradecer ao desembargador Marcelo Berti, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O CNJ precisou fazer uma intervenção no tribunal para a realização desse processo, conduzido pelo desembargador Berti. Na racionalização da litigiosidade, nós tivemos grande sucesso na política para execuções fiscais, com uma decisão aqui do Supremo, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, e com uma resolução do CNJ, quando nós exigimos execuções fiscais, slide em tela, da certidão da dívida ativa antes do ajuizamento, porque em pesquisa confirmamos que o protesto arrecada mais de 20% do valor que se pretende recuperar, e a execução fiscal menos de 2%. De modo que o Supremo decidiu, e o CNJ regulou, que o protesto é um meio mais eficiente e deve ser apresentado antes da execução fiscal. E também extinguimos todas as execuções fiscais até R$10 mil de valor histórico que estavam sem movimentação útil há mais de um ano, ou seja, sem penhora ou citação, e, cumprindo o Código de Processo Civil, determinamos a extinção de todas as execuções fiscais ajuizadas sem CNPJ e sem CPF. E, com isso, nós conseguimos o extraordinário resultado de extinguir 13 milhões de execuções fiscais e reduzir o acervo em 1/3, e o número de novas execuções, como se exige o protesto, caiu 37%. E houve um efeito colateral, ministro Flávio Dino, que não foi antecipado, mas que se produziu, que foi um aumento expressivo na arrecadação dos municípios, pela exigência do protesto, porque muitas vezes, por circunstâncias políticas, essas execuções fiscais, sobretudo de IPTU, eram ajuizadas e deixadas paradas, e, portanto, fazia estatística negativa para o judiciário e não gerava arrecadação. Agora, como tem que protestar, gera arrecadação para os municípios. Na litigiosidade trabalhista, nós aprovamos uma resolução que prevê que, se empregador e empregado estiverem de acordo no ato da rescisão, assistidos por advogados, o termo de rescisão pode ser levado à homologação da Justiça do Trabalho e, uma vez homologado, fica vedado o ajuizamento de reclamação trabalhista. Com isso, nós pretendemos diminuir a litigiosidade trabalhista no país, sem desprestigiar a Justiça do Trabalho, que, em vez de jurisdição contenciosa, vai exercer jurisdição voluntária. Na Previdência, também tomamos diversas medidas. As principais foram a teleperícia e uma quesitação unificada na fase administrativa e judicial. Fizemos resoluções contra a chamada litigiosidade abusiva. E aqui, presidente e ministro Fachin, porque Vossa Excelência vai herdar o problema, nós temos no Brasil uma imensa litigiosidade contra o poder público. Slide em tela do CNJ. Racionalização do excesso de Nós fizemos um mapeamento, uma pesquisa muito ampla, e identificamos as 5 áreas de concentração da litigiosidade contra o poder público: Previdência, tributário, servidor público, trabalhista e saúde respondem por mais de 90% das ações contra a União, estados e municípios. E nós agora contratamos uma consultoria com apoio do BNDES para ajudar a pensar, e aí isso já ficará para a gestão de Vossa Excelência, soluções legislativas, administrativas e jurisprudenciais que possam enfrentar essa litigiosidade, inclusive com um estudo de direito comparado. Nós também estabelecemos que os inventários, mesmo com menores, podem ser feitos em cartório, desde que haja concordância do Ministério Público, o que também simplifica imensamente a vida, abreviando o prazo de mais de um ano para algumas semanas
nos inventários. Com isso, esse conjunto de medidas, nós conseguimos reduzir o acervo total do Poder Judiciário em 3,5 milhões de processos. Portanto, nós caímos de 83 milhões e 800 mil processos para 80 milhões e 500 mil processos, melhor resultado da série histórica do Justiça em Números desde 2004. E aqui no Supremo, com a gestão proativa dos recursos na presidência e com a produtividade dos ministros, nós conseguimos reduzir o acervo em quase 19%, e hoje nós temos cerca de 19 mil processos, é o menor estoque desde 1993. Slide em tela do CNJ, redução do acervo. No tema dos direitos fundamentais, nós implementamos a resolução que foi aprovada pela ministra Rosa Weber no último dia de gestão, prevendo a paridade de gênero na promoção para os tribunais de justiça e tribunais. Slide em tela fala da paridade de gênero das promoções por merecimento para o segundo grau. Aprovado para uma vaga por merecimento, a vaga seguinte necessariamente tem de ser de uma mulher. Nós enfrentamos muitas dificuldades na implementação, com resistências administrativas e judiciais, mas felizmente conseguimos que prevalecesse o entendimento. Fala de 31 mulheres já promovidas aos tribunais de justiça e regionais federais. À sua direita, Janela de Libras. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do país, responde por mais de 30% das ações, e foi um precedente muito importante, e nós já conseguimos promover em todo o Brasil 31 mulheres para os tribunais de justiça e os tribunais regionais, federais e trabalhistas. No tocante ao combate ao racismo no sistema de justiça, aprovamos um protocolo de julgamento com perspectiva racial e o acesso à justiça de comunidades quilombolas, e um programa de bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura. Bolsa de estudos para candidatos negros à magistratura. Slide em tela. Candidatos negros colocados no Exame Nacional e cerca de 450 bolsas de estudo gratuitas em cursos preparatórios para esses candidatos negros aprovados. E esses recursos foram obtidos da iniciativa privada, são geridos pela Fundação Getúlio Vargas, e nós já conseguimos em pouco tempo a aprovação de 5 candidatos negros que anteontem estiveram no CNJ. É comovente ouvir o depoimento dessas pessoas, de onde vieram e onde conseguiram chegar por políticas. E aqui, ministra Carmen Lúcia, não é uma política de cotas, é uma política de qualificação para torná-los mais competitivos, e funcionou muito bem. E aqui, queridos colegas... Só para eu entender, presidente, a bolsa é dada para que eles participem dos cursos preparatórios? Não, a bolsa de R$3.000 é dada para os 124 primeiros colocados. E, além das bolsas para esses 124, nós demos mais 444 vagas gratuitas em cursos preparatórios. Portanto, tem uma ajuda de custo para 124 e bolsa para os demais. Então, mais de 500. Mais de 500 bolsas. Quase 600 bolsas. E com isso, e essa talvez tenha sido, ministra Carmen, a política pública mais importante que se pôde realizar, que é, com o Exame Nacional, nós vamos criar um padrão nacional de magistratura, eliminar os rumores de coisas erradas e vamos tornar o judiciário mais feminino e com mais diversidade. E penso que vai produzir um impacto de médio prazo relevante para o judiciário brasileiro. Nós aqui, por determinação do Supremo, elaboramos no CNJ o plano Plena Justa para o sistema prisional e elaboramos a regulamentação do juiz das garantias, também por resolução do CNJ. Queria agradecer aqui ao conselheiro José Rotondano, que teve um trabalho muito especial nessa matéria, e anteriormente agradecer ao juiz Luiz Lanfred, que foi quem coordenou a elaboração do plano Pena Justa. Tivemos uma medida simbolicamente importante fala da retificação de certidões de óbito de mortes causadas foi a retificação das militar. certidões de óbito das pessoas que foram mortas pelo regime militar, uma satisfação às famílias, e fizemos a mesma coisa com as vítimas da chacina de Acari, e eu mesmo pedi desculpas em nome do Estado brasileiro, tanto às vítimas da ditadura quanto às vítimas da chacina. E conseguimos o Poder Judiciário brasileiro transferir das penas pecuniárias que tinha em depósito mais de R$200 milhões para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul para enfrentar as inundações, depósitos feitos na conta da Defesa Civil.
No plano da sustentabilidade, nós celebramos com os outros três poderes. Slide em tela fala do Pacto pela Transformação Ecológica entre três poderes e o Pacto do Judiciário pela Sustentabilidade. Territorial e fundiário, transição energética e desenvolvimento sustentável com justiça social, ambiental e climática. E o Congresso já aprovou legislação regulando a eólica, me escapou o nome. E o Sistema Nacional de Combate ao Fogo também. O Sistema Nacional de Combate ao Fogo e o Sistema de Transmissão por Energia Eólica, muito importante. No Conselho Nacional de Justiça, por resolução, nós exigimos de todos os tribunais do país a elaboração do inventário das emissões, uma adoção de medidas para a redução das emissões de carbono e compensações dessas emissões para o Judiciário ser carbono zero até 2030. Isso ainda está em curso, ministro Fachin, boa parte ainda... Slide em tela fala da Justiça carbono zero. O STF já é carbono zero, compensação integral. Nós aqui abolimos as garrafas plásticas, trocamos a iluminação por Slide em tela fala de medidas de sustentabilidade do STF. Para veículos híbridos, instalamos uma usina fotovoltaica ali no telhado do anexo 2, fizemos acordo com a Neoenergia para fornecimento de energia fotovoltaica, plantamos 5.500 mudas de árvores fala do CNJ, foram adotadas as providências análogas. Para compensação de medidas mediante créditos de carbono. Queria agradecer por esses empreendimentos à assessora Tereza Mello. Comunicação com a sociedade. Slide em tela fala da comunicação com a sociedade. Depois de todo o julgamento importante do plenário, uma informação à sociedade com um resumo do que foi decidido em linguagem simples. Fatos, questões jurídicas, fundamento da decisão, votação e resultado do julgamento. Fizemos com 90 tribunais do país. O Pacto Slide dela fala do Pacto pela Linguagem Simples. Para não transformar a linguagem numa fonte de poder e exclusão, para escrever e falar com o sujeito, verbo e predicado, sempre que possível nessa ordem, não utilizar palavras desnecessariamente difíceis, sem prejuízo da precisão técnica, e a desnecessidade de repetição da nominata em eventos públicos, que eu considero que isso é revolucionário, porque quem já foi a evento público no Brasil, cada um dos oradores renovava a nominata. Mas abolimos esta disfunção aqui no âmbito do Poder Judiciário. Eu queria agradecer de coração aos muitos colegas que apoiaram a padronização das emendas e agora quase todas as decisões dos tribunais do país, nos casos decididos definitivamente, aprovação da recomendação e depois CNJ, número 154/2024. Jurídica em discussão, um parágrafo sobre as razões de decidir e um parágrafo com a conclusão, o dispositivo e a tese, o que faz com que qualquer pessoa, com muita simplicidade, possa entender o que foi decidido. E nós criamos aqui, em matéria de comunicação social, queria agradecer e cumprimentar de coração a Mariana de Oliveira, nossa secretária de Comunicação Social, que conduziu todos esses projetos. Nós criamos um app da TV Justiça, todo mundo pelo telefone celular pode acompanhar as sessões. Aplicativos da TV Justiça e STF no WhatsApp. Do Tribunal, e criamos também um canal oficial do Supremo no WhatsApp, que recebeu o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2024. Criamos também no site do Supremo uma página, uma aba com os casos relevantes, e selecionamos 50 casos decididos desde a Constituição de 1988 e temos um resumo desses casos em português, em inglês e em espanhol. Criamos a Ouvidoria do Supremo, que é conduzida pela Flávia Carvalho, queria aqui registrar, e criamos também uma Ouvidoria da Mulher. Fizemos campanhas institucionais contra a violência doméstica, não fique em silêncio antes que aconteça sinal vermelho contra a violência doméstica, e uma ação específica pelas meninas e mulheres do Marajó, onde existe ainda uma grande incidência de abuso sexual infantil, uma pequena tragédia brasileira que nós estamos procurando enfrentar. Quanto ao uso de tecnologia, embora isso impacte mais o público interno do Judiciário, essa talvez tenha sido uma das transformações mais importantes. Slide em tela fala do portal de serviços do Poder Judiciário. Os diferentes tribunais
tinham sistemas diferentes de processos eletrônicos. O Rio Grande do Sul usava o EPROC, o Rio de Janeiro usava o PJE, São Paulo usava o ESAG e eles não falavam entre si. Nós conseguimos criar, com esse portal de serviços do Poder Judiciário, uma interface única, de modo que não importa o sistema que cada tribunal esteja usando, para o usuário é a mesma cara, o mesmo rosto e, portanto, nós unificamos os sistemas para o usuário e, com os avanços da tecnologia, passou a ser possível o acompanhamento por qualquer pessoa de qualquer processo judicial em tramitação no país. Basta entrar no site do CNJ e colocar o número do processo ou o nome das partes. Todos os advogados do país podem fazer o peticionamento inicial ou intercorrente online. Ninguém precisa mais, ministro Zanin, ir fisicamente a qualquer tribunal para a atuação de peticionamento. Nós criamos mecanismos de notificação eletrônica e criamos o domicílio judicial eletrônico. Todas as empresas do país têm agora um domicílio judicial eletrônico. As intimações e notificações são feitas online e os oficiais de justiça que perderam boa parte da sua tarefa, nós fizemos uma resolução transformando-os em agentes de inteligência patrimonial para buscar patrimônio dos devedores no caso das execuções. E criamos o Sniper, aprimoramos o Sniper, que é uma ferramenta que permite ao juiz um único acesso com uma única senha procurar bens do devedor nas bases de dados do Banco Central, dos registros de imóveis e dos DETRANs. E uma inovação muito importante que acabou de entrar em vigência, o Sistema Nacional de Precatórios e de Requisições de Pequeno Valor, o SISPREC. A partir de agora, todos os precatórios, que é um dos calcanhares de Aquiles do judiciário brasileiro, desde o momento da requisição até o momento do pagamento, inclusive os reajustes, têm a sua vida feita automaticamente e online pelo Sistema Nacional de Precatórios. Boa parte dos problemas que aconteciam eram relacionados à atualização desses valores. Tanto a atualização quanto a cessão dos precatórios passa a constar de um registro público. O portal de serviços tem um gabinete do juiz que ajuda o juiz a controlar o acervo da vara e a minutar decisões. E se criou, ainda em fase piloto, um sistema para bloqueio, custódia e liquidação de criptoativos por ordem judicial. Isso tem pouca visibilidade para o público externo, mas para a comunidade jurídica é uma transformação muito relevante. E eu costumava brincar com o pessoal da TI, da Tecnologia de Informação, e sempre que você perguntava como estava alguma coisa, eles diziam que estava em desenvolvimento. E todos os meus antecessores diziam que estava prometido do ano passado para o ano que vem. Mas preciso dizer que fomos muitíssimo bem servidos com os avanços tecnológicos, tanto aqui com a Natasha no Supremo Tribunal Federal, quanto no Conselho Nacional de Justiça. Queria agradecer ao juiz Doroteu Barbosa, Alexandre Libonati e os demais que participaram desses projetos. Fizemos a regulação do uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. O então conselheiro Luiz Fernando Bandeira coordenou um belíssimo trabalho. E aqui slide Supremo, em tela fala da Maria e outras ferramentas de IA do STF. Algumas ferramentas importantes, Vitor, Vitória, depois Rafa, e temos agora a Maria, que é capaz de elaborar a minuta da ementa no modelo padrão, elabora relatórios e resumos dos processos e análise inicial de reclamações. Já está em estudos, mas ainda não em aplicação, os programas que são capazes de elaborar minutas. Mas é um tema, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre, que nós estamos trabalhando com muito cuidado, porque há muitos riscos envolvidos e, em nenhuma hipótese, o juiz pode abdicar do dever de decidir. Dou provimento, nego provimento, julgo procedente, julgo improcedente. A ideia é ter, no futuro, uma ferramenta que ajude a fundamentação sob revisão e supervisão judicial. No volume que nós trabalhamos, essa pode ser nós aqui no tribunal e os tribunais em geral, essa pode ser uma ferramenta útil. Mas não me pareceu próprio ainda, ministro Fachin, lançá-la
em caráter definitivo, porque acho que é preciso fazer mais testes, é preciso amadurecer o uso da inteligência artificial neste campo. Mas, para bem e para mal, eu acho que esse é o futuro, sobretudo num judiciário que tem mais de 80 milhões de processos em curso, à ajuda de ferramentas tecnológicas. Como perguntou a Luna Barroso, por acaso, a minha filha, numa discussão sobre o uso da inteligência artificial, depois de constatar que, num determinado tribunal, os processos eram julgados em 8 minutos, a pergunta é: a gente tem direito a uma decisão humana ou a gente tem direito a uma decisão de qualidade? E, portanto, acho que esse é um debate que, em algum momento, nós vamos ter que ter. Mas é preciso amadurecer isso com a calma necessária. Nós passamos a ter a tramitação eletrônica dos processos sigilosos, vai acabar a circulação de papel aqui no Supremo, com os riscos maiores de vazamento. Nas relações com a magistratura aqui representada pelo Frederico Slide em Mendes, tela pela fala das Vanessa relações Mateus, com a nós tivemos magistratura. diálogos com a magistratura e fomos a 20 estados da federação, conversávamos com a direção dos tribunais, depois nos reunimos com os juízes de direito, federais e trabalhistas, para ouvir os problemas, as questões e pensarmos juntos soluções. E eu mesmo fazia, geralmente na parte da manhã, uma palestra motivacional em escolas de ensino médio, experiência fascinante de conversar com os jovens, complementando um programa que nós temos aqui, que a Flávia Carvalho conduziu, que era o STF nas escolas. Aprovamos a resolução de simetria entre magistrados e Ministério Público, como impõe a Constituição, e proibimos a concessão de novos benefícios retroativos por decisão administrativa. Nas relações internacionais, realizamos o ano passado, no Rio de Janeiro, o encontro de presidentes de Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais dos países do G20, que foi um sucesso, foi muito bacana, e realizamos esse ano o encontro de presidentes das Supremas Cortes latino-americanas, realizado aqui em Brasília. E eu mesmo estive pessoalmente em visitas institucionais às Supremas Cortes ou Cortes Constitucionais da África do Sul, Alemanha, China, Estados Unidos, França, Índia, Itália e Japão, além da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o ministro Luiz Edson Fachin, representando o tribunal, esteve também em visitas a outros países, inclusive Argentina, Equador, Peru e Colômbia. Nós investimos muita energia em continuação ao programa de soluções consensuais de litígios, especialmente no caso de Mariana, em que conseguimos um acordo de 170 bilhões para os estados, municípios e vítimas pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, evitando que as principais decisões nessa matéria fossem tomadas pela justiça inglesa, depois complementada por uma importante decisão do ministro Flávio Dino. Fizemos também acordo com o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo para a colocação de 15 mil câmeras nas fardas dos policiais militares de São Paulo. Fizemos um acordo com o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro para pôr fim a uma disputa sobre a encampação da concessão da linha amarela, que havia sido feito em gestões anteriores à dele, e conseguimos a redução do pedágio em troca de um reajuste anualizado. E no que diz respeito ao então chamado orçamento secreto e emendas parlamentares, nós conseguimos, em diálogo com os três poderes, estabelecer algumas cláusulas de compromisso para a aplicação desses recursos e vem sendo acompanhado e implementado pelo ministro Flávio Dino. Aqui, alguns dos principais julgamentos, prezados colegas, do plenário. Eu diria que, em um ano, nós temos mais casos emblemáticos do que algumas das principais cortes do mundo em muitos anos. Slide em tela fala de alguns dos principais julgamentos durante a gestão. A descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, a letalidade policial no Rio de Janeiro, o transporte público gratuito e regular em dia de eleições, uma medida muito importante. As pessoas mais pobres não têm R$ 8 para gastar e comparecerem às eleições. A questão da omissão inconstitucional na regulação da licença paternidade, proteção da Amazônia e do Pantanal, em ações que tiveram como relatores a ministra Carmen Lúcia, o ministro Flávio Dino, o ministro André Mendonça. Os critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS por decisão judicial, um impacto importante na judicialização da saúde,
a sujeição da execução de emendas parlamentares a regras de transparência, rastreabilidade e controle público, coisa julgada em relações tributárias de trato sucessivo, possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público sem a polícia, tema grave do assédio judicial a jornalistas, a correção dos depósitos do FGTS, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri e a desintrusão bem-sucedida, felizmente, de 10 terras indígenas. 2 anos, esses foram alguns dos casos. Acesso de pessoas transexuais e travestis a políticas públicas de saúde, regras para a concessão de tratamentos fora do rol da ANS que resolvemos na semana passada. Portanto, com a decisão sobre o serviço público, SUS, e a ANS, nós temos a expectativa de produzir um impacto relevante sobre a judicialização da saúde, diminuindo-a. Impossibilidade, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência foi a relatora de questionamento sobre vida pregressa da vítima em processos criminais de violência contra a mulher, direito da gestante contratada por prazo determinado. Slide em tela ainda fala de alguns dos principais julgamentos durante a gestão. Eu queria ter acrescentado no caso do ministro Toffoli, que foi a vedação do argumento de legítima defesa da honra em casos do júri, mas ele foi no finalzinho da gestão da ministra Rosa Weber e não na minha gestão, mas uma oportunidade para homenagear aqui a queridíssima ministra Rosa Weber, a quem tive a honra e o prazer de suceder, e muitas das coisas que implementei foram continuidade das políticas que ela havia iniciado. Nós fizemos uma itinerância cooperativa, que é uma visita a lugares remotos do Brasil, levando 8 eixos: ambiental, previdenciário, saúde, trabalhista, fundiário, indígena, cidadania, infância e adolescência. Tivemos nos municípios de Humaitá e Lábrea, onde fizemos 15 mil atendimentos, e nos municípios de Chapuri e Boca do Acre, com 10 mil atendimentos. É preciso ver a alegria, a felicidade das pessoas quando recebem a sua aposentadoria, pessoas que não tinham acesso minimamente aos serviços públicos. E estive pessoalmente Slide em tela fala da itinerância cooperativa e visitas institucionais na Amazônia Legal. Atalaia do Norte, aldeias indígenas Matiz e Nova Geração, e as aldeias de Yanomamis, na região do Surucucu, onde fica o pelotão de fronteira, bem como a ilha de Marajó, onde estive com a conselheira do CNJ, Renata Gil, tentando enfrentar com direito penal, mas também com mudança de cultura, o tema do abuso sexual infantil. Fizemos muitos eventos, eu aqui vou acelerar, e muitas publicações também. E aqui na governança do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a ter um economista de qualidade, Guilherme Rezende, que elaborou para todos nós que Slide em tela fala de medidas financeiro e orçamentário procedimentais e administrativas, ao tribunal, entre outras tarefas. Tivemos sessões específicas para sustentação oral, elaboramos a atualização do regimento interno, que está agora em fase de deliberação, retornamos o julgamento das ações penais para as turmas, evitando a prescrição em razão do congestionamento do plenário, e ampliamos o programa de combate à desinformação. E aqui, ainda no Supremo, eu espero que todos tenham reparado, que também considero um marco muito bonito, a iluminação do prédio em verde, amarelo e azul, um resgate das cores brasileiras para todos os brasileiros. A democracia tem lugar para liberais, para conservadores, para progressistas. Ninguém é dono da bandeira, ninguém é dono das cores nacionais, assim como ninguém tem o monopólio da verdade, nem da virtude, nem do amor ao Brasil. Somos uma nação em que todo mundo procura fazer o melhor possível. Inauguramos o Espaço Servidor, uma área muito importante, ampliamos o berçário, avançamos na fase 2 do Museu do Supremo e na fase 3, que vai permitir o acesso pela Praça dos Três Poderes, modernizamos os equipamentos de segurança, fizemos valorização das pessoas com bolsas de mestrado em diferentes instituições e avançamos na aplicação da lei LGBT e recebemos, inclusive, premiação por essa razão. No Conselho Nacional de Justiça, a gente conseguiu a aquisição do prédio do Conselho Nacional de Justiça, com uma verba extra que conseguiu obter. Fizemos concurso público para servidores e já nomeamos
84. E para não deixar o caixa vazio para o ministro Luiz Edson Fachin, nós criamos no finalzinho da gestão um fundo pelo qual os fundos especiais, ministra Carmen Lúcia, que todos os estados agora têm, vão repassar 1% para o Conselho Nacional de Justiça, não apenas porque ele exerce o poder de polícia, mas porque o serviço de TI, da tecnologia de informação do CNJ, presta serviço para todos os tribunais. Slide em tela ainda fala da governança do Conselho Nacional de Justiça. Por esses serviços prestados. Essas são, prezados colegas, algumas das realizações que, com o apoio de todos e da minha assessoria e da minha equipe, muitos aqui presentes, para minha alegria, as publicações que eu pulei, e a Secretaria de Altos Estudos, dirigida pela professora Patrícia Perrone Campos Melo, com muitas realizações, muitos eventos, prazer uma alegria ter tido a sua colaboração. E, com isso, eu fiz a minha prestação de contas e faço, em 2 páginas, o meu pronunciamento de encerramento da gestão. Queridos colegas, chego ao fim da minha gestão feliz com o que conseguimos fazer em termos de relações com os outros poderes, com a sociedade e com o nosso convívio interno. A vida me deu a bênção de servir ao país como ministro do Supremo e, nesses últimos 2 anos, como seu presidente, sem ter nenhum outro interesse ou motivação que não fosse fazer o certo, o justo e o legítimo e o de procurar fazer um país melhor e maior. Luiz Roberto Barroso, presidente. Há um debate recorrente e relevante na sociedade brasileira sobre o chamado protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Isso, de fato, ocorre em alguma medida, e as causas são bem claras e conhecidas. Uma Constituição abrangente que traz para o direito matérias que em outros países são deixadas para a política, a facilidade de acesso ao tribunal por diversas ações diretas e o grande número de atores que têm o direito de propositura dessas ações. A isso se somam ainda outros fatores, como, por exemplo, a competência criminal ampla, o fato de que é a política que com frequência provoca a atuação do tribunal, porque todos os partidos com representação no Congresso podem acionar o Supremo por ações diretas, e o fato de que, num mundo polarizado, o Congresso Nacional nem sempre consegue legislar sobre algumas matérias por falta de consenso. Porém, os casos chegam ao tribunal e nós precisamos julgá-los. Há complexidades e problemas nesse modelo que reserva para o Supremo Tribunal Federal esse papel. Porém, cabe enfatizar que, com todas essas circunstâncias, esse é, ministro Gilmar, o arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988. E, nesse período, não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação, impressos ou digitais, manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, eu assim penso, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. Aqui entre nós, mulheres, negros, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência e populações indígenas tiveram acolhimento e tiveram os seus direitos protegidos. Encerro a minha presidência cumprimentando e agradecendo a todos os juízes brasileiros que cumprem com integridade e dedicação o seu trabalho. Nas minhas andanças pelo Brasil, fiquei sabendo que há lugares em que os juízes levam 2 dias de barco para chegar ao local do seu trabalho e levar a presença do Estado e levar a presença da Justiça. Moram em comunidades muitas vezes precárias, algumas sem luz elétrica, sem internet, pessoas que se sacrificam para cumprirem bem o seu papel. Agradeço também aos quase 300 mil servidores do Poder Judiciário, em
inclusive e especialmente os do Supremo Tribunal Federal, que me ajudaram no meu trabalho e que anonimamente fazem a máquina do judiciário funcionar, atendendo a todos os brasileiros. Agradeço muito especialmente a minha assessoria competente, dedicada, amiga, que me ajudou a realizar todos os projetos a que me dediquei nesses 2 anos. E gostaria de agradecer muito especialmente, do fundo do coração, a todos os ministros, colegas e amigos aqui do Supremo, pela parceria, pelo apoio, pela coragem e pela relação construtiva e harmoniosa que tivemos. Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante, que todos amamos. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Uma das melhores pessoas que conheci ao longo de toda a minha jornada, que já vai longa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ministros convidados levantam e aplaudem. Muito grato de coração. Passo a palavra ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, senhores ministros, senhora ministra, minha amiga Carmen Lúcia, senhor procurador-geral da República, advogado-geral da União, demais autoridades presentes, senhor futuro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Há 2 anos, após termos atravessado um período turbulento e sombrio, cuja culminância foi o infame episódio do 8 de janeiro, afirmava eu, ministro Barroso, que a posse de Vossa Excelência como presidente desta Corte tornava palpável a certeza de que o Supremo havia sobrevivido. Vossa Excelência, no mesmo sentido, em seu discurso de posse, disse que a democracia tinha vencido. Mal sabíamos que depois da tempestade viria a enxurrada. Hoje, após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. É, portanto, com um sentimento de reconhecimento que toma a palavra nesta sessão, que marca o encerramento do ciclo em que Vossa Excelência esteve à frente da mais alta corte do país. O período que ora se encerra ficará registrado nos anais da nossa história institucional como um dos mais complexos da trajetória desta corte, centenária e, consequentemente, da democracia brasileira. Coube a Vossa Excelência conduzir o tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Situação insólita que exigiu coragem, equilíbrio e serenidade. Vossa Excelência soube responder a essas investidas com firmeza inabalável, mas também com a elegância, cordialidade e a urbanidade que o caracterizam, e sempre pautaram a sua vida pública. Mostrou que é possível ser rigoroso na defesa da Constituição e do Tribunal, sem abrir mão do respeito e do diálogo institucional. A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado
por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. E esse é um fato que merece registro. Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais. Dado o abalo, um julgamento de tal porte provoca nas instituições, como bem o sabemos. Com efeito, até então, apenas outros 9 ex-chefes de Estado haviam sido condenados por golpe de Estado após a Segunda Guerra Mundial. Esse é um dado que precisa ser registrado. Isso ocorre porque são poucos os juízes e tribunais que estão dispostos a arcar com o pesado ônus, no nosso caso, ainda mais pesado, dada a participação singular de forças externas, como vimos, decorrente do cumprimento do dever de aplicar a lei a ex-mandatários com um grande número de apoiadores. Nós tivemos aqui, recentemente, num almoço na presidência, Vossa Excelência há de se lembrar, a presença do professor Levitsky, e ele dizia da singularidade da atuação deste Supremo Tribunal Federal. Ele que é um conhecedor da realidade de múltiplos países e reconhecia a fortaleza institucional do Brasil, e depois disso eles houve por bem escrever, inclusive, um artigo em jornal americano destacando essa singularidade e essa fortaleza. A democracia brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Mas a sua presidência não ficará marcada apenas por esse processo, ministro Barroso. Na seara dos direitos fundamentais, este tribunal, sob sua direção, avançou em pautas de enorme relevância social. A proteção ao meio ambiente, a defesa da igualdade de gênero, a proteção das minorias, sempre sob a égide da dignidade da pessoa humana, foram itens recorrentes na pauta de julgamentos. Decisões de enorme importância e impacto foram tomadas, dentre as quais destaco a descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta. A definição de critérios para o fornecimento e para a concessão judicial de medicamentos não incorporados na política pública do SUS, temas 6 e 1234. A homologação parcial do plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e a determinação de adoção de diversas medidas para sua complementação, dentre as quais eu destaco o plano de retomada pelo Estado brasileiro de territórios atualmente ocupados por grupos criminosos e a ordem de instauração de inquérito policial pela Polícia Federal para apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e violações de direitos humanos decorrentes dessas ocupações. A ADPF 635, a ADPF das favelas, da relatoria do ministro Edson Fachin. E, mais recentemente, uma das mais relevantes, dado seu profundo impacto no combate à prática reiterada e massiva de crimes da internet, o reconhecimento da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Diante desses avanços, ministro Barroso,
Resta claro que a atuação de Vossa Excelência como presidente do Supremo foi o coroamento de toda a sua trajetória intelectual e profissional, pois concretizou o que Vossa Excelência escreveu e praticou ao longo de sua vida. Manteve firme sua fé no direito, em especial no direito constitucional, como instrumento de emancipação humana e de transformação social. Uma convicção que vem desde os seus primeiros escritos e permeou toda a sua vida, inspirando seus alunos, leitores e admiradores. Vossa Excelência soube ainda conduzir as sessões com afabilidade e sobriedade, garantindo espaço ao diálogo franco e respeitoso entre os ministros e também as divergências naturais em uma corte plural de um Estado democrático. Cabe aqui também, ministro Barroso, um agradecimento sincero pelo tratamento sempre atencioso e prestimoso dado por Vossa Excelência e por sua equipe ao meu gabinete e aos gabinetes dos outros ministros. Sempre que solicitado, o apoio foi imediato, cuidadoso e eficiente. Nesse constante trabalho em conjunto, nossos gabinetes criaram laços de amizade. Em nome da minha equipe, agradeço a sua, ministro Barroso. Faço aqui menções em especial a Aline Osório, secretária-geral do Supremo, e Fernanda de Paula, chefe de gabinete, ao Marcelo Schettini, chefe da Segurança, a Célia Regina, chefe do cerimonial, a Trícia Navarro, juíza do NUSOL, a Mariana Oliveira, chefe da assessoria de comunicação, a Natasha de Oliveira, diretora de TI, ao Roberto Dorin, chefe da assessoria internacional, e a Carmen Lilian, assessora do plenário. Senhor presidente, nesta sessão que marca o desfecho de mais um ciclo neste tribunal, me vem à memória de todas as 14 presidências que presenciei, incluindo a minha, claro, nos meus 23 anos de casa. Cada gestão trouxe suas características próprias, seu estilo singular, suas marcas indeléveis. Mas em todas elas restou resguardada a Constituição e preservada a grandeza desta Corte, que se afirma, assim eu aprendi, pela colegialidade, pela unidade na pluralidade, para utilizar o léxico hegeliano, e não por estrelismos e voos solo, que nem sempre, como sabemos, acabam bem. Como eu já enfatizara em 2002, em minha sabatina no Senado Federal, e venho reafirmando em outras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição maior do que a sua própria eventual composição. E tem um compromisso histórico com a institucionalidade. Eu já disse isso em alguns momentos, que de quando em vez as soluções que são engendradas a partir de discussões, ministra Carmen Lúcia, parecem que vieram de outro sistema ou de outro planeta. Elas vão sendo construídas a partir de aprimoramentos, de abordagens, e eu acredito que os nossos antecessores acabam nos inspirando. É isso que compõe a Corte. E isso vem de longe. Em 1914, em seu discurso sobre o Supremo Tribunal Federal na Constituição Brasileira, portanto, se referindo à Constituição de 1891, afirmava, com a loquaz exatidão de sempre, o inefável Rui. Erguida entre potestades tamanhas como barreira insuperável às demasias de parte a parte, a Suprema Justiça Federal não poderia escapar sempre ao embate das irritações políticas, contrariadas com a palavra, ora de um lado, ora de outro, pelo arbitramento dessa magistratura. De vez em quando, uma lufada mais violenta se levanta contra ela, por vezes do clamor político, ora dos governos, ora das maiorias, ora das classes contrariadas, e sopra de redor com a rigidez dos vendavais. Mas a grande instituição, a mais liberal e, ao mesmo tempo, a mais conservadora do regime, vai atravessando com serenidade essas inclemências passageiras.
100 anos depois, o Supremo prossegue sereno, atravessando todas as inclemências, ainda que nem tão passageiras. E assim permanecerá, espero, pelos próximos 100. Cabe observar, presidente Barroso, que as instituições, em especial as Cortes Constitucionais, muitas vezes demonstram sua altivez e deveriam ser lembradas não somente pelo que elas logram fazer, pelos seus feitos, ministra Carmen, mas pelos que elas logram evitar que se façam, mas pelos desatinos que elas logram evitar que se concretizem. E como nós sabemos, e hoje a história registra, esta Corte logrou evitar uma grande debacle. Para encerrar, senhor presidente, é sabido que tempos difíceis formam homens fortes, mas eles também forjam relações fortes. E neste período conturbado da vida institucional do Tribunal, em que enfrentamos momentos desafiadores, unidos pelo compromisso comum de defender a Constituição, a democracia e o Supremo, consolidamos uma relação de admiração e respeito. Receba, pois, ministro Barroso, o meu reconhecimento, o reconhecimento dos seus pares, da comunidade jurídica e da sociedade brasileira, pelo seu trabalho devotado, pelo seu legado enorme que deixa para o país e pela forma corajosa, altiva e inabalável com que conduziu o Tribunal durante o maior assalto que ele sofreu na sua história recente. Seu estilo elegante, sua palavra assertiva e sua condição tranquila, mesmo em meio às tormentas, serão sempre lembrados. As futuras gerações saberão olhar, espero, para este período e reconhecer que este tribunal e a democracia brasileira foram duramente provados. E, repito, também, em grande medida, graças à sua liderança, eles resistiram. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes, e ao ouvir as suas palavras gentis, carinhosas, com toda a humildade do mundo, me lembrei de uma passagem do Ortega y Gasset, em que ele diz: entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. Portanto, recebo com muita humildade. Mas há também um ditado judaico que diz que o excesso de humildade é vaidade escondida. De modo que eu recebo com muita alegria e gratidão as suas palavras. Luiz Roberto e passo a palavra presidente ao do STF. querido amigo, Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Muito obrigado, excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados, senhores servidores, senhoras e senhores. Ao termo do mandato de Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, é dado distinguir, no plano do arrolamento de ações e do aquilatamento do seu significado, muito mais do que seria de se esperar do estreito lapso de 2 anos. Bastante da sua personalidade e dos valores que inspiram tantos feitos da trajetória profissional de Vossa Excelência está plasmado nas suas ações e gestos do período, para o bem das instituições e da causa, sempre propagada por Vossa Excelência, do avanço civilizatório que incumbe a cada geração consumar. Nessa ordem de metas e realizações, ocorreu-me salientar algumas particularmente expressivas que pude acompanhar em função da cadeira que ocupo ao seu lado. Há uma tônica facilmente perceptível nos votos, nas obras e nos gestos de Vossa Excelência, que diz com a necessidade de permanente atenção para com as exigências decorrentes da máxima dignidade da pessoa humana. O tratamento com igual consideração e respeito a todas as pessoas foi certamente o parâmetro central das realizações deste biênio que se encerra. Essa igualdade na dignidade há de conduzir
a igualdade no direito, perante o direito e diante das oportunidades que todos devem ter para desenvolver livremente a própria personalidade. É preciso, por isso, distinguir as diferenças de modo de viver e de buscar a própria felicidade, decorrentes das opções livres de cada pessoa, de fatores físicos ou de constrangimentos sociais que devem ser desfeitos e compensados. A atuação jurisdicional e administrativa de Vossa Excelência no período espelhou a coerência com a ilação que daí se extrai, no sentido de que o direito deve promover as condições para uma igualdade justa, aí se incluindo a proteção de quem escolhe modelo de vida diferente dos demais, sem com isso impactar negativamente o bem comum. Afinal, é para os que dissentem da vontade das maiorias que os direitos fundamentais mais revelam a sua razão de ser. A presidência de Vossa Excelência propiciou que aspectos essenciais de pretensões de respeito à individualidade fossem iluminados em processos oportunamente pautados por Vossa Excelência. Mas ainda, na administração do Judiciário e dos afazeres práticos do Supremo Tribunal, Vossa Excelência deu mostras de solicitude concreta com a necessidade de tratamento equânime das pessoas, buscando compensar desníveis de persistência injustificável. Disso é exemplo o patrocínio de Vossa Excelência no Conselho Nacional de Justiça do regramento visando a estabelecer equilíbrio entre gêneros nas instâncias do Judiciário, além da firme disposição de torná-la de observância efetiva. Da mesma forma, é isso o que se nota das indicações de Vossa Excelência de integrantes dos Conselhos Nacionais do Ministério Público e da Justiça, que ao talento associam o auspicioso acréscimo de ensejarem a participação ativa de pessoas pertencentes a grupos tradicionalmente subrepresentados. Inscreve-se de igual sorte no esforço meritório de Vossa Excelência por promover a igualdade devida a atenção dada ao princípio do concurso público, expressão elevada da opção do Constituinte pela busca da eficiência dos serviços do Estado, com abertura a todos da chance de serem arregimentados para tanto. Nesse sentido, é de ressaltar a importante ordenação sob a sua liderança pelo Conselho Nacional de Justiça de providências de prevenção a desvirtuamentos dos concursos públicos da magistratura, concebendo uma etapa inicial unificada para todos os certames das unidades da Federação, em que os candidatos devem demonstrar conhecimentos jurídicos indispensáveis ao exercício da magistratura. Mas ainda, fiel à trajetória de Vossa Excelência de empenho na realização mais extensa da igualdade real, Vossa Excelência também promoveu medidas de atuação material positiva desse valor estruturante do nosso modelo de Estado, estabelecendo combinação de medidas de ação afirmativa complementares, indo além do campo das cotas para provimento dos cargos da magistratura. Vossa Excelência conseguiu que fossem adotadas providências de financiamento de estudos para o bem das vocações obstadas de aflorar por desvantagens socioeconômicas estruturais. Ocorre-me também assinalar que, sob a presidência de Vossa Excelência, ainda com a palavra, Paulo Gustavo Bonet, presidente ao aproveitamento pelo Judiciário dos, a um só tempo, inescapáveis e desafiadores recursos da informática, especialmente no que tange à inteligência artificial. Estivemos juntos em alguns eventos acadêmicos e profissionais, em que se expuseram as virtualidades desse mundo de bits e bytes, e onde também era enfatizada a prudência necessária para que não se incorra em algum desmedido fascínio pelas facilidades dos algoritmos. Essa matemática promissora não pode substituir os parâmetros de controle humano dependentes da sensibilidade da alma, estranha por definição aos limites das máquinas. Recordo-me a esse propósito do lançamento da Maria, sigla referente ao módulo de apoio para a redação com inteligência artificial, capaz de produzir resumos de votos e emendas, relatórios e exames preliminares. A rapidez proporcionada e com segurança é significativa.
Outra marca da sua gestão terá sido o aproveitamento dos recursos da internet para o bem. Sem perder de vista e sem deixar de denunciar e combater os fenômenos negativos de radicalização que as redes sociais vêm ensejando, Vossa Excelência lançou-se a tarefa de empregar os meios virtuais com o objetivo de divulgar informações construtivas e expandir o conhecimento do que se realiza na jurisdição do mais alto tribunal do país. Foram promovidas reuniões com blogueiros e influencers, concorridas e produtivas, lotando mais de uma vez este plenário com as cores bonitas da diversidade de ideias, perspectivas e histórias pessoais. A gestão de Vossa Excelência teve o mérito de alargar as facilidades de acesso às decisões desta Corte, permitindo que, sem maior esforço, os interessados possam recuperar imagens e áudios de sessões antigas do Supremo Tribunal, por meio de sistema de busca amistoso, até mesmo para o novato nas teclas e telas do espaço digital. A renovada página da internet do Supremo é outro motivo de enaltecimento a Vossa Excelência, por quem quer acompanhar a jurisprudência da Corte, tanto para o desenvolvimento de trabalhos profissionais, como para o mais rente rastreamento acadêmico de pontos de debate. Por sinal que a presidência de Vossa Excelência também se destaca pela elevada convivência institucional com a comunidade acadêmica. Os diálogos intensos mantidos por Vossa Excelência com as inteligências brasileira e internacional puderam esclarecer ações, iluminar propostas, colher sugestões, amadurecer orientações e tornar mais visível os melhores desígnios que tornam o Supremo Tribunal Federal a instituição digna da admiração da cidadania que ela é. Fui testemunha ainda do esforço da presidência neste biênio por resolver pendências, algumas alongadas em anos, e desgastes pessoais e financeiros, emperradas em nós processuais e custosas ao país e à eficácia da meta constitucional do célere desenlace de litígios. A promoção de variantes inovadoras para a solução de disputas por meios consensuais igualmente se inscreve no rol das causas de apreço que a gestão de Vossa Excelência incute em todos os que a acompanharam. A mais notória, até por sua magnitude, terá sido o bilionário histórico Acordo de Mariana, em que o incentivo, a tenacidade e a criatividade de Vossa Excelência permitiram que se encerrassem desavenças que prometiam não ter fim. Eu mesmo fui testemunha e tomei parte de tantas outras ações concatenadas para a redução da litigância aos limites do estritamente inevitável. Para a melhor visão desses problemas multidisciplinares de impactos multifacetados sobre a ordem jurídica, econômica e social, não se pode tampouco deixar de fazer referência ao impulso dado pela gestão de Vossa Excelência aos processos estruturais, de novo ajustando a jurisdição às incríveis complexidades da vida contemporânea. De certo que os cronistas deste biênio saberão descortinar os benefícios para o país do empenho constante, dos dons de perspicácia, engenho e garra demonstrados por Vossa Excelência neste tão empreendedor mandato. Não poderia encerrar esta manifestação, porém, sem um derradeiro testemunho do que vivenciei no seu biênio, presidente Roberto Barroso. Refiro-me à sua atuação diligente e operosa para viabilizar o julgamento dos processos criminais dos réus dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vossa Excelência prestou todo o apoio e contribuiu significativamente para que a justiça fosse feita com segurança e propriedade e com a agilidade que o Constituinte preconizou. Vossa Excelência, que já havia votado pela condenação dos agentes da desordem de 8 de janeiro, arrostou ameaças rudes e torpes, quando do julgamento dos que foram condenados como agentes cruciais da certificada tentativa de golpe contra as instituições democráticas. Não será esquecida, nem suficientemente exaltada, a sua presença no encerramento da memorável sessão da turma, com que Vossa Excelência exprimia o alinhamento solidário
com os que eram objeto de vis ataques e ameaças por serem fiéis ao que lhes impunha a convicção que haviam formado. Por tudo isso, presidente Roberto Barroso, receba, por favor, as homenagens da Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado. Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, fará uso da palavra Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Vossa Senhoria tem a palavra. Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, todos dignos, honrados, componentes do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, humanista doutor Gonet, excelentíssima secretária, que saúdo todos os servidores do Judiciário, colegas advogadas, colegas advogados, excelentíssimo senhor advogado-geral da União. Em nome do Conselho Federal da OAB, dirijo palavras em homenagem a um jurista cuja trajetória se confunde com a própria evolução do direito constitucional brasileiro nas últimas décadas, o ministro Luiz Roberto Barroso. Falo como alguém que teve a honra e a responsabilidade institucional, na época que presidia a OAB, de acompanhar a sabatina de Vossa Excelência no Senado Federal, quando de sua indicação a esta Corte. Ocasião em que pude testemunhar a firmeza de suas convicções, a profundidade de suas ideias e a elegância de seu compromisso com a Constituição. Naquele momento, já estava claro para todos nós. O Supremo Tribunal Federal receberia um ministro à altura dos maiores nomes que por ali passaram. E o tempo, sempre soberano, apenas confirmou o que muito de nós já sabíamos. Antes mesmo da toga, o ministro Luiz Roberto Barroso já construía pontes sólidas entre o direito e a justiça. Como advogado constitucionalista, levou ao Supremo Tribunal Federal teses inovadoras, corajosas e profundamente comprometidas com os direitos fundamentais. Sua atuação era, e continua sendo, marcada por uma linha de coerência, a defesa intransigente da dignidade da pessoa humana e da supremacia da Constituição. Já havia contribuído para a história da advocacia brasileira, tendo integrado a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, espaço em que brindou a classe com pareceres jurídicos que se tornaram verdadeiros marcos. Entre eles, destaco com especial apreço o parecer que reconheceu a constitucionalidade do exame de ordem, instrumento que resguarda a qualidade do exercício da advocacia no Brasil. Sua atuação sempre esteve alinhada aos valores mais fundamentais da OAB: a defesa da democracia, da cidadania e do Estado de Direito. E é por isso que afirmo sem hesitar: a trajetória de Vossa Excelência é motivo de especial orgulho para a Ordem dos Advogados do Brasil. Na academia, sua influência é igualmente indelével. Por meio da docência e de uma produção intelectual profícua e inspiradora, formou geração de juristas, despertando em cada um deles o senso de responsabilidade transformadora que o direito deve carregar. Não há como falar do ensino jurídico do Brasil sem mencionar sua obra seminal, o direito constitucional e a efetividade de suas normas. Essa obra não apenas consolidou uma nova compreensão sobre o papel da Constituição, como também reforçou a ideia de que normas constitucionais não são meras promessas políticas, mas comandos jurídicos vinculantes, capazes de mudar realidades e proteger vidas. Essa é, talvez, uma das maiores contribuições de Vossa Excelência: transformar o texto constitucional em experiência concreta de cidadania. Em tempos de ruídos democráticos, Vossa Excelência
Foi voz serena e firme. Em meio a tensões institucionais, foi âncora de equilíbrio. E, quando necessário, foi escudo da República, resguardando a soberania do país e a independência da jurisdição, seguido por todos os seus pares que compõem este Supremo Tribunal Federal. A quem faço, desde logo, uma destacada homenagem ao ministro Alexandre de Moraes. Sua gestão foi pautada por 3 eixos fundamentais, que merecem ser destacados: conteúdo, comunicação e relacionamento. O eixo do conteúdo mostrou um judiciário mais eficiente, atento à pauta dos direitos fundamentais e também ao desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. No eixo da comunicação, destaco a sua liderança na criação do Pacto Nacional pela linguagem simples, além de medidas para evitar o uso excessivo de jargões jurídicos. O objetivo era claro: tornar as decisões do Supremo Tribunal Federal compreensíveis ao cidadão comum, porque tornar o direito acessível não é apenas simplificar a justiça, é democratizá-la. Já no eixo do relacionamento, a marca foi a abertura para o diálogo com a sociedade. Como Vossa Excelência bem o disse, na vida devemos ser janela e não espelho, olhar para o outro e não apenas para si mesmos. Uma lição de humanidade e empatia, que resume a sua visão de mundo e de serviço público. Vossa Excelência também deu continuidade a uma importante política de valorização dos métodos consensuais de resolução de conflitos, fortalecendo a cultura da paz e do diálogo. E, com visão de futuro, investiu na modernização institucional, o uso da inteligência artificial nas atividades da Corte e o fortalecimento da presença do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. São avanços que aproximam o Judiciário do século XXI. Ministro Barroso esteve à altura do desafio desta quadra histórica. Não cedeu à pressão, não se curvou ao populismo, nem se deixou capturar pelos extremos. Soube ser firme sem ser duro, tolerante sem ser frágil, humano sem ser ingênuo. A defesa da independência do Judiciário, da soberania do Brasil e da democracia constitucional foi efetuada por Vossa Excelência com impecável qualidade e com total devoção. E talvez por isso sua voz tenha sido tão necessária. Uma voz que lembra, com clareza moral, que os direitos humanos não são causas progressistas, são as causas da humanidade, da dignidade, do respeito e da consideração por todas as pessoas. O ministro Barroso sempre acreditou que a Constituição não é um livro a ser contemplado, mas um projeto de país a ser realizado. E realizou, como advogado, como professor, como ministro e, sobretudo, como cidadão comprometido com o Brasil, assim como tem sido a conduta de todos os seus pares que honram o Supremo Tribunal Federal. Permitam-me encerrar com uma reflexão. O que define o verdadeiro jurista não é apenas o conhecimento técnico ou a habilidade retórica. É, antes de tudo, a sua capacidade de inspirar os outros a acreditarem na justiça como um valor civilizatório. Ministro Barroso, Vossa Excelência inspirou e continuará a inspirar muito de nós. Em nome da advocacia brasileira, receba a mais profunda admiração e gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelas palavras gentis. E ouviremos agora o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. Bom, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros desta Suprema Corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. A minha palavra é breve, presidente Barroso, e ela vem do coração. E, de forma muito sintética,
pode se definir como gratidão. Como brasileiro, como advogado, como servidor público, Jorge venho aqui Messias, expressar a minha advogado-geral da União. pelos 2 anos de sua gestão à frente desta Suprema Corte. Não foram tempos fáceis, foram dias difíceis. Sou testemunha, ministro Cristiano Zanin, que nesses 2 anos, nós talvez, na República recente, tivemos o período mais desafiador, em que nossas instituições, ministro Alexandre, foram testadas à exaustão. E elas foram testadas de diversas formas, em várias dimensões. Existe uma questão central que que tomou todo o período da gestão de Vossa Excelência e que eu quero dizer que a República, que o país, demonstrou ao seu povo uma grande coragem, uma grande determinação e uma grande convicção, que foi o período mais importante que nós nos juntamos como sociedade para defender a nossa democracia. Nisso, quero dizer que o país foi vencedor e somos gratos a Vossa Excelência por ter, à frente desta Suprema Corte, como chefe maior e representante do Poder Judiciário, liderado o Judiciário Nacional com a coragem que lhe é peculiar. A coragem que define, ministro Flávio Dino, a magistratura que Vossa Excelência resolveu abraçar desde cedo como servidor e ministro e juiz federal da primeira região. Mas também, ministro Barroso, é preciso destacar que só a coragem não era suficiente. Foi necessário também a lealdade à pátria. Lealdade que só os verdadeiros patriotas puderam demonstrar nesse período. E finalizo dizendo que o essencial para que esta vitória, preciso fazer uma referência muito especial à coragem também e eu quero dizer, não só a coragem, mas a condição própria de servidor que o ministro Alexandre de Moraes, ao longo de toda a sua vida pública, se colocou, se concedeu a todos nós para enfrentar, ministro Alexandre, este período mais difícil da República, sem se intimidar, como se requer a todo magistrado. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que isso só foi possível porque Vossa Excelência ostenta uma qualidade essencial que dignifica a sua pessoa e dignificou a sua presidência, que é o humanismo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, quando foi à terra Yanomami visitar os nossos indígenas em Roraima, esse território brasileiro que durante tanto tempo ficou esquecido, esses brasileiros, ministra Carmen Lúcia, que foram abandonados por muito tempo, eles foram salvos, graças à determinação, à coragem e à decisão desta Suprema Corte. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, que passou por um período tão difícil, defendendo a democracia, defendendo a separação de poderes, mas também a harmonia, ao conciliar, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, um tema dificílimo, que foi o tema das emendas parlamentares, conduzindo, sob a liderança do ministro Alexandre, um julgamento em que demonstrou ao mundo a rigidez da nossa democracia. O senhor, tenho certeza, que se viu verdadeiramente vitorioso ao olhar nos olhos daqueles indígenas brasileiros e ter visto ali que há esperança para o nosso Brasil. O nosso povo é muito generoso e eu quero dizer a Vossa Excelência que, como brasileiro, como advogado e como servidor, portanto, ministro Fachin, a quem desejo desde já muito sucesso, é grato a todo o período que o senhor, Vossa Excelência, se dedicou na condição de líder do nosso Poder Judiciário Nacional. Portanto, finalizo com a minha gratidão. Muito obrigado, presidente Barroso. Um abraço a todos.
Muito obrigado, ministro Jorge Messias. Eu termino a sessão com algumas breves reflexões, breves máximas, que têm me inspirado ao longo da vida e do caminho, e para concluir com o meu desejo para o Brasil. A primeira delas, que eu considero importante nesse nosso ambiente, é uma passagem do Calamandrei, conhecida de quem é do ramo, mas que é sempre bom reavivar. Para encontrar a justiça, é necessário ser-lhe fiel. Ela, como todas as divindades, só se manifesta para quem nela crê. Segunda máxima que eu acho importante e que me inspira na vida é que, com boa fé e com boa vontade, quase tudo é possível nessa vida. Terceira, ninguém é bom demais, ninguém é bom em tudo e, sobretudo, ninguém é bom sozinho. E quem vive num colegiado sabe bem disso. Na verdade, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E acho que isso foi o que deu ao Supremo a força para fazer a importante resistência que nós conseguimos fazer ao lado da sociedade civil, da imprensa e de múltiplos segmentos da sociedade. Outra coisa que quem tem filhos bem sabe, os filhos não prestam nenhuma atenção no que a gente fala, os filhos prestam atenção no que a gente faz. Porque verdadeiramente a gente na vida ensina sendo. Nós estamos no início do ano judaico, de 5.783, Shana Tová, Umetuká. Mas eu faço essa referência porque eu acho que nós estamos precisando viver um novo recomeço, um novo tempo de esperanças no Brasil e conseguirmos finalmente essa pacificação que todo mundo deseja. Pacificação não significa as pessoas abrirem mão das suas convicções, dos seus pontos de vista, da sua ideologia. Pacificação tem a ver só com civilidade, a ver com a capacidade de respeitar o outro na sua diferença e compreender que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural. Há uma passagem boa do Vinícius de Moraes em que ele diz: bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, o que completa a gente é o outro na sua diferença e na nossa capacidade de respeitar o outro sem precisar abdicar das suas próprias convicções. Acho que isso que se perdeu muito no Brasil, no mundo, mas no Brasil que nós precisamos recuperar a capacidade de discutir e de debater com ideias e com argumentos sem precisar desqualificar a outra pessoa. Sem essa ideia equivocada de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. A vida não é assim. A vida é feita da convivência de pessoas que pensam de maneira diferente. Eu gostaria de concluir a minha gestão com uma imagem que eu utilizei na minha sabatina e que eu acho que é uma boa imagem para viver a vida. A gente na vida está sempre se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba. E a gente está sempre sujeito a errar. E a gente se equilibra, inclina um pouco para um lado, inclina um pouco para o outro e vai seguindo na corda bamba. Às vezes, quando tudo vai muito bem, a plateia tem a impressão de que a gente está voando e a vida é feita de algumas ilusões. Mas o equilibrista que somos todos nós, a gente tem que saber que está se equilibrando. Porque se a gente passar a acreditar que está voando, a gente cai. E na vida real não tem rede. E, portanto, a jurisdição constitucional que a gente presta, eu acho que deve ser exercida da mesma forma com que eu acho que a vida deve ser vivida, que é com integridade, muito importante, com civilidade, com idealismo, com bom humor, sempre que possível,
mas, sobretudo, com humildade. E é com esse sentimento que eu encerro a minha presidência, agradecendo a todos. Está encerrada a sessão.